e incrível. Saiba agora exatamente a história da Bíblia explicada sobre o Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos. Você vai se surpreender, eu fiquei perplexo quando soube. O livro de Ezequiel muitas vezes é deixado de lado nas leituras bíblicas. Durante o tempo de Ezequiel, as circunstâncias eram adversas. Zedequias, o último rei de Judá, era um líder com pouca autonomia em Jerusalém, governando com um exército limitado. A cidade enfrentava novamente um cerco, e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Diante de seus próprios olhos, seus filhos foram mortos, sinalizando o fim da linhagem real. Posteriormente, arrancaram-lhe os olhos, tornando a morte de seus filhos a última imagem gravada em sua mente. Nabucodonosor então decretou a completa destruição de Jerusalém. Nesse período angustiante, Ezequiel foi chamado para pregar, mesmo estando a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia. A canção espiritual tradicional Oden Dry Bones só tem uma melodia envolvente, mas, na realidade, trata-se de um renascimento no cemitério, inspirado na visão de Ezequiel sobre o Vale de Ossos Secos revelada pelo Senhor Deus. Essa visão foi destinada a infundir a esperança desesperadamente necessária no coração do povo escolhido de Deus, que se encontrava cativo na distante e exótica terra da Babilônia devido às suas más ações. Embora a visão do Vale de Ossos Secos tenha como foco principal os filhos de Israel, também possui implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel capítulo 37 versículos 1 e 2. A mão de Deus veio sobre Ezequiel, transportando-o espiritualmente para o meio de um vale repleto de ossos. Ao percorrer o local, percebeu que eram numerosos e extremamente secos. Deus se revelou a Ezequiel por meio da imagem de um vale cheio de ossos secos. Embora a localização física de Ezequiel não tenha mudado, Deus proporcionou a ele uma visão interna intensa, levando-o a um vale repleto de ossos. A aridez desses ossos indicava que estavam ali por um longo período. A presença de ossos sugeriu que o vale já fora habitado, mas agora estava desolado. Deus desejava impactar profundamente a mente e o espírito de Ezequiel com a aparente falta de esperança na situação. Se não estivermos atentos, nossos lares podem se deteriorar em um monte de ossos secos se negligenciarmos as palavras de Deus e as diretrizes familiares. Além disso, alguns cristãos que já seguiram o caminho do Senhor podem se tornar como um monte de ossos, vivendo do que foram, em vez do que deveriam ter sido. Efésios capítulo 6 versículos 1 e 4. Em Ezequiel capítulo 37 versículo 3, Deus pergunta: Filho do homem, esses ossos podem reviver? A resposta de Ezequiel foi: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel reconheceu que apenas o Senhor tinha certeza sobre a capacidade desses ossos de voltarem à vida. Na perspectiva de Ezequiel, a situação parecia impossível. Quando refletimos sobre o significado do dia, podemos também ponderar sobre os tempos futuros. Se desejamos testemunhar um avivamento, dependerá do Senhor trazê-lo, assim como fez no tempo de Ezequiel. Contudo, sabemos que Deus é capaz de realizar tudo o que Ele propõe. Ele é o Deus que realiza o inimaginável. No livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 27, encontramos estas palavras: Ele, porém, respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. E em Ezequiel, no capítulo 37, versículos 4 a 8, lemos: E ele me disse novamente: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Veis que farei entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele sobre vós e porei em vós o fôlego da vida, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem, e entrou o Espírito neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército grande e extremo. Ezequiel recebeu uma ordem divina para pregar aos ossos que estavam completamente mortos. Deus estava revelando a Ezequiel uma verdade fundamental que todos precisamos entender: a proclamação da palavra de Deus é poderosa. A Bíblia contém vida e fé para aqueles que a recebem. Ezequiel foi testemunha de um evento milagroso: os ossos começaram a se unir, músculos e carne cresciam sobre os esqueletos, e em breve seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eram simplesmente corpos mortos movendo-se de maneira coordenada. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E no livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 9, encontramos: então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Algumas pessoas acreditam que a obra de Deus é realizada por meio da organização, o que não deve ser subestimado, pois até mesmo nossos corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver fôlego, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel recebeu de Deus a instrução de pregar ao Espírito. A palavra o ventos vem do termo hebraico ruach, que pode significar vento, respiração ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é vão, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença da divina respiração de vida é necessária, assim como foi para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo, ou Deus deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou um espetáculo impressionante de vitalidade quando o exército se levantou, Gênesis capítulo 2 versículo 7, ou João capítulo 3 versículos 5 e 8. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 10, lemos: então profetizei, como ele me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. E nos versículos 11 a 13, está escrito: então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, ou nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Filho do homem, esses ossos representam toda a casa de Israel. Eles declaram: nossos ossos estão secos, nossa esperança desapareceu, e estamos completamente cortados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu vou abrir vossos sepulcros, tirá-los de suas sepulturas e levá-los de volta à terra de Israel. Então, vocês reconhecerão que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossos sepulcros, ó meu povo. A visão foi esclarecida, e Deus revelou o significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometeu um renascimento nacional. Embora se sentissem sem saída e dispersos pela região, subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restituí-los à sua terra natal, Ezequiel capítulo 37 versículo 14. Impregnarei vocês com o meu espírito, e vocês viverão, e eu os restaurarei à sua própria terra. Então, vocês reconhecerão que eu, o Senhor, falei e cumpri, declara o Senhor Deus, concluindo a visão para Ezequiel. Como responder a Deus diante da questão de como reviver os ossos desanimados de Israel, que perderam toda a vitalidade? Deus revelou a Ezequiel que a palavra e o Espírito seriam os meios para alcançar esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos e orientá-los a ouvir a palavra do Senhor. Quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se unir, enquanto tendões, carne e pele restauravam sua forma original. No entanto, a palavra precisava ser seguida pela concessão do Espírito, para que esses corpos recebessem o fôlego e ganhassem vida, um exemplo clássico de avivamento. A renovação espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos é alcançada por meio da palavra no Espírito. Quando um desses elementos está ausente, o povo de Deus não consegue experimentar uma presença significativa de Deus entre eles. 2 Coríntios capítulo 3 versículos 17 e 18. Agora, o Senhor é esse Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós, ao contemplar com o rosto descoberto a glória do Senhor como num espelho, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Segundo a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados nos deixaram tão sem vida quanto um monte de ossos secos.
No entanto, Deus nos enviou uma mensagem de esperança quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos trouxe de volta à vida. Agora é hora de compartilhar essa palavra de esperança com aqueles que, devido aos seus pecados, ainda estão espiritualmente mortos. Ao propagarmos a palavra e dependermos do Espírito Santo para força e orientação, podemos testemunhar um avivamento em corações aparentemente mortos, de Efésios capítulo 2 versículo 1 ou Romanos capítulo 5 versículo 8. Gostou do vídeo? Compartilhe no WhatsApp para levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora, digite nos comentários "O Deus é meu Salvador" ou para eu saber que você assistiu o vídeo até o final.